Pessoal, boa tarde. Vocês são diferenciados por estarem aqui numa terça-feira, plena 16 horas da tarde. Muito obrigada desde já pela presença de todos. Eu tenho a honra de apresentar a Lara Guerreiro. Ela é analista em propriedade intelectual, em propriedade industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mestre em comunicação, atua como professora na PUC Goiás, é palestrante focada em uso estratégico de propriedade industrial e comunicação institucional. Clara, a aula é toda sua. Muito obrigada. Que bom, que bom. Gente, obrigada por terem vindo. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, não importa se a gente está em quarentena ou não. Falar de casa, falar do escritório, falar todos juntos numa sala só, falar nessas plataformas virtuais. O importante é que a gente compreenda a propriedade intelectual e que a gente fale sobre ela. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, só para a gente ir seguindo. Ela tem muitos slides, mas eu vou contar para vocês por quê. É porque eu fiquei com medo da letra ficar pequena, então eu fiz bem separadinho assim. Vocês vão ver aí. Bom, Michele, obrigada. Renata, que bom ver vocês aqui falando mais sobre esse assunto, né? Então, pessoal, é muito legal porque a gente já teve várias ações, né, do INPI com o SEI, falando sobre vários tipos de registro em propriedade intelectual. Mas dessa vez a gente queria falar diretamente com aquelas pessoas que criam tecnologias ou que criam quaisquer tipos de objetos. Muita gente não sabe se o que criou pode ser protegido como patente ou não. Interessante, né? Então a gente vai descobrir isso hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nem sempre tudo que a gente cria é tecnologia. Existem criações que não são tecnológicas, né? Mas que elas também podem ter registro. E aí, eu estava outro dia estudando sobre os rankings de inovação e no Índice Global de Inovação que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual fez no ano passado, ele colocou o Robson Braga, que é presidente da CNI, diretor do SESI, presidente do Conselho Nacional do Senai, ele teve uma fala lá que me chamou muita atenção. Olha só, acho que dá para vocês verem aí. Ele falou assim, ó, dentre tudo que ele falou assim, a inovação transcende a inovação tecnológica. Então, quer dizer, tem muito mais para a gente chamar de inovação do que a mera tecnologia, né? Só o desenvolvimento de um software, ou a criação de uma máquina, ou um sistema novo. Tem muita coisa que pode ser inovação. E ele coloca isso nesse índice de inovação, gente, olha o tanto que as coisas andam de uma forma diferente, né? Esse índice de inovação de 2019 foi focado para a área de saúde. E ele coloca assim, antes dessa fala dele, né, que inovar na área da saúde envolve muito mais que o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, não é só o produto em si. Envolve também a criação de equipamentos capazes de auxiliar no diagnóstico de doenças, o desenvolvimento de dispositivos médicos para monitoramento e tratamento e a concepção de tratamentos e protocolos personalizados para cada paciente. Ou seja, ele coloca ali todo o ambiente de saúde podendo ter inovação. E a gente sabe, então, que muito disso aí vai poder ser protegido pela propriedade intelectual, mas algumas outras coisas não. Por isso é importante a gente conversar. Isso acontece lá na área da saúde, mas acontece também no agro, acontece na química, acontece na mecânica, acontece em vários ambientes. É muito importante a gente tomar nota, né, e saber, será que isso aqui eu criei, ele é protegido como propriedade intelectual ou não é? Ele é inovação ou não é? A inovação, gente, é tudo aquilo que muda ou cria uma nova forma de fazer, tá? Mas para ser inovação mesmo, tem que chegar até o mercado, porque você criar e colocar dentro da gaveta não adianta. Olha só. Então, vamos começar. Nosso tema aqui hoje é patente, né? Então, vamos pensar aqui o que pode ser patente.
para eu saber se o que vocês inventaram e vocês avaliarem se o que está dentro do laboratório, dentro da indústria, dentro do plano de trabalho de vocês, isso pode ser protegido como patente ou não. Olha só, as patentes podem ser concedidas para invenções em qualquer campo da tecnologia. Então, lembra, por mais que você ache que o seu campo não é tecnológico, ali pode ter algum processo, tá? Ou pode ter algum produto que seja usado para ou criado por vocês que pode ter resultado numa patente, no pedido de patente. Ó, de utensílios de cozinhas comuns a chips de nanotecnologia. Assim, um exemplo bem fácil de patente, que a gente nunca imaginaria, é o escorredor de arroz, né? Aquela bacia cheia de furinho, aquilo ali foi uma época objeto de uma patente concedida, né? Olha que importante ali, uma invenção pode ser um produto, como um composto químico ou um processo. O processo de fabricação de algo ou o processo de tratamento de algo pode ser objeto de patente, tá? Então isso é muito importante, você avaliar toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de serviço dentro do seu ambiente, para você começar a identificar se ali tem um possível pedido de patente ou não. Então, o composto químico ou o processo de fabricação dele pode ser, né, um pedido de patente. Mas eu queria falar com vocês se não é só patente. Então, quando o Robson Braga falou lá, o que acontece? Ele fala que nem toda inovação pode ser uma tecnologia. E o que acontece? A patente, ela protege os efeitos técnicos da criação, tá? Mas existem vários outros registros que são importantes também. A gente vai passar sobre isso só rapidinho, só para a gente ter noção, tá? É importante que vocês saibam que a lei que rege a proteção e o registro da propriedade industrial no Brasil é essa aí, ó, 9279 de 96. E ela não fala só de patentes, ela fala também de desenhos industriais, marcas e indicações geográficas. Desenho industrial é uma coisa que as pessoas confundem muito com patente, tá? O desenho industrial protege a forma plástica, a beleza de um objeto. Já a patente promove a técnica, tá? Então é importante a gente fazer essa distinção. Se eu quero proteger o design do objeto que eu construí, aí isso é um registro de desenho industrial. Mas já, se eu quero proteger a técnica embutida naquilo ali, aí já é uma patente, tá? Vamos voltar lá para o nosso tema principal. Alguns produtos, eles têm várias invenções conjuntas, né? Então, pensa num carro. Quantas coisas são necessárias para conseguir montar um carro? E mais, um celular, ou uma televisão, ou um computador, né? Até mesmo uma cafeteira. Quantas peças não existem ali dentro? Quantos sisteminhas já não foram trabalhados ali para colocar tudo aquilo junto? Então, eu preciso entender que mesmo as invenções, elas são subdivididas. Eu tenho invenções, né, que são tidas como as primárias, né, as patentes de invenção. As patentes de invenção, elas são solicitadas para aquelas coisas que são completamente novas. Não existiu, então você pede. Ou seja, é um produto, tá, que não existia no mercado, ou um processo que ainda não tinha sido criado ou desenvolvido, tá? Quando é uma patente de invenção, eu tenho que analisar no meu invento, né, na minha criação, se ela tem aqueles 3 requisitos principais ali. A novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. A gente vai falar sobre cada um deles. Mas eu tenho um outro tipo de patente também, que não é para aquelas coisas que não existiam no mercado. Às vezes, a gente melhora algo que já existe, não é? O que eu tenho nesse caso? Eu tenho um modelo de utilidade. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha mesa hoje com essa canetinha aqui. É uma canetinha para escrever em mesa digitalizadora. Então, eu já tinha mesa. Aí, eu já tinha a mesa com caneta. Aí, de repente, eu invento uma caneta que tem um botão do lado. Acho que não vai dar para vocês verem direito, mas essa caneta aqui, ela tem um botão que quando eu aperto, ela se transforma numa borracha.
aí eu consigo fazer as coisas lá no computador, né? Eu risco e apago com a mesma caneta, só apertando aqui de ladinho. Então, o que é isso? É um modelo de utilidade. Já existia a caneta para a mesa digitalizadora, e aí eu mudei a forma dela para colocar esse botão aqui de lado. Ou, mais, já tem caneta com botão, mas aí essa caneta minha tem uma abinha aqui que tem uma borracha. Então, ela escorrega menos, me dá mais precisão. Modelo de utilidade, né? Então, a gente precisa sempre perceber o que eu tenho em mãos, qual é o tipo de registro que pode me render aquilo ali, e dentro do registro, quais são as suas especificidades. Lembrando que patente não é proteção para aspectos estéticos do objeto, é sempre para aspectos técnicos. O modelo de utilidade, ele é a proteção sobre um objeto de uso prático na sua forma. Ou seja, essa forma ela tem que, olha ali, resultar numa melhoria técnica, funcional, para o seu uso ou mesmo para o seu processo de fabricação. Então, não tem nada de estético em patente. Patente são questões técnicas. Vocês têm que lembrar sempre sobre isso, tá? Vou voltar aqui para nós. Bom, mas por quê? Eu olhei, vi que o meu invento, aqui no meu laboratório eu tenho alguns itens que eu posso requerer um pedido de patentes, mas por que eu faria isso? Qual que é a vantagem de entrar em um processo, né, abrir um processo junto ao governo federal para poder fazer a proteção desse objeto ou deste processo industrial? Os benefícios, pessoal, eles são de acordo com o seu planejamento de negócio. A legislação, ele traz um benefício singular, que é o quê? O direito de impedir terceiros. Que direito é esse de impedir terceiros? Significa que o proprietário da patente, só ele tem o direito de decidir quem pode ou não usar o seu invento. Ele proíbe um terceiro de fabricar, de usar, de distribuir, de importar ou exportar, tá? Então, assim, todo o comércio, tudo que for relativo àquela criação é de direito do criador que registrou, tá? Então, essa é o grande direito que a legislação traz. Só que disso aí vai advir em vários outros, quais sejam. Olha ali, retorno de investimentos. Se só eu tenho o direito de vender, fabricar, exportar, fazer tudo com ele, ou seja, todo mundo que quiser fazer uso daquela minha criação vai ter que usar o meu produto. Ou daquelas pessoas que eu permiti que fabricassem, concorda comigo? É assim que funciona. É para isso que eu tenho a patente, para que eu tenha, por um tempo determinado no mercado, um tempo de explorar sozinho aquela criação. Ou seja, eu vou conseguir ter um poder de negociação maior, não é? Então, só eu tenho, é oferta e procura, só eu tenho, então eu vou cobrar aquilo que eu acho que é devido por aquela criação. Como eu tenho todos os direitos referentes a essa criação, o que vai acontecer? Eu vou poder licenciar essa criação, ou seja, eu vou poder cobrar de outras pessoas para que elas fabriquem o que eu criei e elas façam a comercialização daquilo lá, não é? Isso é o que a gente vê muito povo falar, mas eu quero cobrar royalties. Você só cobra royalties daquilo que é seu e que você licencia, né? Não tem como eu cobrar o uso de alguma coisa ou a exploração de algo que não é meu. Outra coisa, a patente, ela confere uma proteção por um tempo determinado, tá? A patente não é para sempre e ela não tem renovação. Olha que coisa. É o artigo 40 da Lei 9279 de 96 que fala sobre a vigência das patentes. É muito interessante porque a gente tem que compreender que existem ramos tecnológicos, ramos da indústria, que para elas é melhor que o processo seja mais célere. Já tem outros mercados que, quanto mais demorado o processo, melhor. Vamos pensar,
uma pessoa que produz algo relacionado a computador, a tecnologia, uma placa de vídeo, uma tecnologia para placa de vídeo, para placa de som que a gente está usando hoje aqui, essas coisas todas, né? Ela precisa que a proteção sobre esses ativos seja muito rápida, né? Que o processo seja célere para que ela tenha o direito dela e ela possa exercer esse direito o mais rápido possível. Mas já lá na indústria de medicamentos, a demora na concessão de patentes pode, em alguns casos, ser um problema, mas em outros, quanto mais demora, mais tempo a empresa fica sozinha no mercado explorando aquilo lá. Porque quem é a empresa que vai querer copiar a formulação de um medicamento que está com um processo de proteção patentária? Imagina a vultuosidade de um processo judicial sobre isso, não é? Por quê? Olha só aí a validade das patentes. A patente de invenção, ela vigora por 20 anos. Então, a patente ela tem um prazo de 20 anos a partir do depósito. O depósito, gente, é o protocolo, tá? O INPI chama isso de protocolo. De protocolo não, chama protocolo de depósito. Mas o que acontece? O legislador, lá em 96, já sabia que poderia haver atraso na concessão desse direito. Então, no parágrafo único do artigo 40, fala o seguinte, que a patente vale 20 anos, né? Mas ela vai ter que pedir por pelo menos 10 anos após a concessão. Isso para patente de invenção, aquelas coisas completamente novas, produtos ou processos que não existiam no mercado e foram criados. Já em modelo de utilidade, a vigência a partir do protocolo do depósito é de 15 anos e não menos do que 7 anos após a concessão. E isso é muito importante, né? Porque a gente quer ter o nosso direito resguardado e que isso aí fique por um tempo que vai me dar o retorno financeiro do que eu apliquei. Porque vamos combinar, quando nós inventamos algo, o retorno não é só investimento financeiro, é tempo, não é? E eu imagino que muitos de vocês acalentou um sonho de um negócio por muito tempo, é tempo, é esforço, é suor, não é? É tempo com a família que vocês deixaram para poder ficar lá pesquisando, inventando, estudando. Então, a legislação tenta trazer para o titular de patente os melhores benefícios e por um tempo que julgue-se, né, que ele vai conseguir ter o retorno para isso. Por que a patente não pode ser para sempre? Porque senão a gente começa a fomentar um mercado que não tem inovação, não é? Então, o sistema patente, quando você tem um pedido de patente, o titular ele vai escrever uma documentação no qual ele vai colocar tudo que ele criou, né? Todos os detalhes. E um técnico do assunto consegue reproduzir. A troca é a seguinte, você fala para nós o que você criou e você vai poder explorar isso por um tempo determinado. Depois disso, a sociedade como um todo pode se aproveitar daquela criação ali. É uma troca justa para quem sabe fazer negócio, né? E o último aqui, a última motivação, né? O último motivo, o último aspecto interessante aqui que eu posso colocar para vocês é que essa proteção é dentro do território escolhido. Então, não é só em Goiânia. Muita gente chega no escritório e me pergunta assim, a minha patente vai valer só aqui em Goiânia? Vai valer só em Goiás? Não. Sua patente vale no território nacional, tá? As patentes, elas são protegidas de acordo com o território no qual você fez o processo. Se eu tentei proteger no Brasil, se for concedido, vai ser protegido no Brasil. Se eu quiser nos Estados Unidos, eu tenho que fazer o processo lá. Se eu quiser em Portugal, o processo em Portugal. Só que acontece, isso é para proteger, lógico, a soberania nacional, né? Imagina, o cara cria um monte de coisa na China e a gente não pode usar nada aqui, ou não pode criar nada parecido, né? O que acontece? Se a gente for fazer o processo de pedido de patente um a um desses países, vai ficar muito caro, concorda? Então, a gente tem que se aproveitar, porque existem vários tratados internacionais que nos ajudam ao quê? Fazer um pedido de patente mãe e, a partir dele, depositar em vários outros países por meio dos tratados. E isso vai formando a família de patente. A família de patente, gente, é o mesmo pedido depositado em vários países diferentes, tá? Não são patentes diferentes. Bom, sei o que é patente.
percebi a necessidade de registrar, ou o benefício de registrar isso. Aí eu tenho que começar a avaliar se o que eu tenho em mãos pode ser realmente patenteado. São os critérios de patenteabilidade. Por quê? Eu tenho que avaliar se aquilo que eu criei está de acordo com o que é solicitado na lei. Lembra que eu falei lá atrás? Primeiro é a novidade. O que é novidade? Novidade é tudo aquilo que não esteja revelado no estado da técnica. Ah, Lara, o que é estado da técnica? O estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes e após o pedido de patentes. Tá? Isso de ser tornado acessível, estou olhando aqui em cima e embaixo meu slide aqui. Isso de ser tornado acessível é uma apresentação para o público. Então, gente, muito cuidado quando você inventa as coisas e coloca no YouTube, coloca no Instagram, fala nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. A gente não pode dar conhecimento da invenção sem ter solicitado a proteção dela anteriormente, se a minha intenção é proteger e depois tornar isso um negócio, tá? Espero que isso fique claro para vocês. A aplicação industrial. A aplicação industrial, ela é o quê? Tudo que for criado, tanto como patente de invenção como modelo de utilidade, ele tem que ser utilizado em qualquer tipo de indústria. Usado na indústria, usado ou feito pela indústria. Ou seja, olha aí o que está na caixinha azul. Aplicando-se esse conceito também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade. Ou seja, para ser objeto de um pedido de patente, aquele produto ou processo, ele tem que ser possível fabricar em larga escala ou ser reproduzido indefinidamente, tá? Então, muitas vezes chega para a gente no INPI pessoas querendo registrar como patente um objeto feito manualmente, sabe? Eu tive várias coisas interessantes lá no INPI. Uma pessoa, um biólogo fez um apanhador de cobra, não lembro o nome daquele objeto, que ele falou que o dele era sustentável, era eco. E por quê? Porque ele só fazia aquilo com madeira que já caía das árvores. Então pensa, será que vai cair sempre o mesmo galho? Não vai. Se não é o mesmo galho, não pode ser o mesmo instrumento, porque cada um vai ter um formato, né? Então, a técnica já existia. Mas aí ele queria me explicar assim, ele falou várias vezes, não, mas o meu é melhor, porque como ele é de produto natural, olha só o erro, ele é de produto natural, então a cobra se sente mais segura de subir nele do que nos outros tradicionais que são feitos de aço. Aí eu falei para ele, aí que não dá mesmo, né? Se o negócio é natural, você está provando, porque nada que é natural, seja de ser humano, seja de vegetal, não pode ser patenteado. Vamos ver o próximo aqui. Atividade ou ato inventivo. Esse é um critério que dá muito pano para manga. E assim, por quê? Porque ele parece ser muito subjetivo. Por que tem atividade ou ato inventivo? É porque a atividade inventiva é para patente de invenção e ato inventivo é para modelo de utilidade. As duas coisas são praticamente a mesma. Olha só, o que significa isso? Significa que a criação não pode ser óbvia para um técnico no assunto, um técnico da área. Alexandre, estou lendo aqui, aí eu não combinei com as meninas, eu posso responder as perguntas, posso responder e comentar o que o pessoal fala no chat na hora, ou a gente espera, Delma? Não é só porque a gente não combinou, Alexandre, mas não tem problema nenhum. Você tá certo. Pois é, no caso dele lá, Alexandre, era uma inovação, né? É uma inovação no caso do biólogo. Gente, o Alexandre tá falando aqui que o biólogo, ele era um atributo de valor para empresas sustentáveis. E ele tá certo, né? Então, o biólogo lá, ele não tinha um produto ruim, ele só não tinha um produto que poderia ser patenteado. Era a inovação dele estava na questão ecológica, na questão de sustentabilidade, e ele deveria usar aquilo lá como elemento de marketing, mas como patente não dava. Ótimo.
Aqui, então, voltando aqui, a atividade inventiva ou ato inventivo, então é a questão de que aquilo que você inventou não é óbvio para os técnicos na área. É lógico, gente, assim, por exemplo, eu pego uma colheitadeira. Nada na colheitadeira é óbvio para mim, que sou jornalista, né? Então, mas para um engenheiro agrícola, para um engenheiro mecânico, vão ter coisas ali dentro que vão ser óbvias. Então, a gente tem que entender que quando a gente faz um pedido de patente, né, pede um processo de registro de patente, quem vai analisar é um técnico da área e um técnico muito bom. Quero, né, aqui parabenizar meus colegas, porque os pesquisadores de patentes aqui no Brasil, né, os técnicos lá do NPI, eles são altamente treinados, eles são reconhecidos no mundo inteiro. Nosso pedido é muito bom. Né, nossa análise é muito boa. E ele vai ver, o cara que está lá analisando, ele vai perceber se aquilo que você colocou ali é óbvio ou não. Só que essa atividade inventiva, ela, quando vai para o modelo de utilidade, tem uma pegadinha ali. Por quê? Porque o modelo de utilidade, ele é uma modificação na forma do objeto. Lembra disso? Olha só. Vocês podiam ir me respondendo assim, porque eu sinto sozinha aqui, né? Vocês vão conversando comigo aí pelo chat. Então, o modelo de utilidade, como ele é uma modificação na forma do objeto, às vezes pode parecer óbvia, mas na verdade não é. Hoje a Jaqueline... ainda bem, gente, isso mesmo. Tá conversando comigo, comenta, faz pergunta. Agora que a Delma deixou fazer pergunta, faz pergunta. Olha só o que eu coloquei aqui na caixinha para vocês, porque é uma coisa interessante. São aceitas combinações óbvias, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional. Então, caneta com botão já tem, mas essa caneta com botão resultou numa melhoria, né? Então, aí sim pode ser patenteável. Então, a gente não pode desistir de tudo. Por isso é muito importante conhecer a legislação, para você ver o detalhe da sua criação, para ver se ela não se enquadra ali, tá? Às vezes a pessoa tem um modelo de utilidade ótimo e fala, não, isso aqui todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas ninguém fez ainda, né? Às vezes é a sua chance. E aí, a questão de $1 milhão, né? O que não é patenteável? Porque a gente viu que nem tudo que é inovador, como do biólogo lá, né, pode ser patenteado. Então, a lei traz umas coisas muito específicas e a gente precisa saber. Tudo aquilo que é contrário à moral e aos bons costumes. Vamos combinar que moral e os bons costumes vai mudando de tempos em tempos, né? Vou falar agora, Rita. E aí, o que vai acontecer? O INPI vai analisar. Eu nunca vi, e eu já perguntei para colegas também, ninguém soube me falar de um produto que foi negado por moral aos bons costumes nos últimos anos, né? Porque isso é muito relativo, e o mundo tem mudado muito. Bom, aquilo que é contra ou que é uma ameaça à segurança, à ordem, à saúde pública, então tudo isso não pode ser patenteável, mesmo que tenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, se for uma ameaça à saúde pública, não vai ser concedida patente, tá? Também não é concedido patente em matérias relativas à transformação do núcleo atômico. Graças a Deus, né, gente? Chega disso. Bom, outra coisa que não pode. Planos comerciais. Gente, eu recebo toda vez muita gente falando de métodos de venda. Não é patenteado isso. Assim como plano de assistência médica ou seguro. Também não. Esquema de desconto em loja, pontuação. Né? Tem gente que adora pontos. Mas todas as lojas podem fazer isso. Não existe diferença. Bom, métodos de ensino, plantas de arquitetura também não tem patente. Rita, olha aí, obras de arte, músicas, livros e filmes não podem ser patenteados. Por quê? Porque isso aí está protegido em outra legislação, que é lá na legislação de direito de autor. É a 9610 ou 9609. É uma dessas duas, de 96 também, 98. Então, tem outro tipo de proteção. Por quê? Aqui, na propriedade industrial, a gente protege aspectos técnicos, tá? E a estética de produtos. Já obras de arte, música, livro e filme, o que é protegido? O
O que é protegido é a manifestação intelectual de uma arte, tá? Então, o livro, a pessoa deve pensar, estudar, refletir para redigir. Aí, o que se protege ali é a materialização daquele pensamento, tá? Então, um quadro bonito, né, ou feio que seja, o que está protegido ali é a materialização da estética do artista. Não é o artista em si, também não tem nenhum aspecto técnico ali. Por exemplo, eu crio uma nova forma de pintura. Isso não pode ser patenteado. Outras pessoas vão poder estudar a minha técnica e me copiar. Isso mesmo, 9610. Obrigada, Alexandre. Apresentação de informações e regras de jogo. Outra coisa que também não pode, muitas pessoas tentam fazer esse tipo de patente. E agora, muito importante, que a legislação traz, que é proibido, né, ou não está lá escrito proibido, mas assim, não são considerados nem invenções nem modelos de utilidade. Técnicas e métodos operatórios, tá? E ainda, para o todo ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. Ou seja, não pode fazer patente com um pedaço de seres vivos, tá? Então, se você descobre um ser vivo na natureza, você não pode patenteá-lo. Em geral, descobertas não são patenteáveis. As patentes são para criações, tá? Porque as criações têm o seu dispêndio intelectual naquilo ali, né? A descoberta você teve foi sorte. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui ainda sobre essa questão de seres vivos. Todo ou parte dos seres vivos não são patenteáveis, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, tá? Então, os transgênicos, eles podem ser patenteados. E mais, tem várias questões na biotecnologia. Isso aí são 2 horas pra gente conversando do básico de biotecnologia. Tem instrução normativa específica, tá no site do INPI, tá? Não era o nosso tema hoje, por isso que eu não trouxe essas especificidades. Outra coisa, então a gente não pode ser vivo, mas se eu fizer alguma coisa que eu criar, né, usando uma parte do ser vivo, aí sim eu vou ter que avaliar. Como é que é, Michele? Criação ovo dispêndio da É verdade, gasta fosfato aí para criar as coisas, não é? E a gente tem que ser reconhecido. E a última coisa que que assim, dá polêmica. Programas de computadores não são... Ai, Michelle, você vai fazer eu rir aqui no negócio. Programas de computadores não são patenteáveis, eles são registráveis. O programa de computador é protegido pela Convenção de Berna também, que é lá de direitos autorais. O que acontece? Entendeu-se, né, nos congressos internacionais, né, a OMP se reunindo e tudo mais, que o programa de computador, o que se protege não é a sua funcionalidade, tá? O que se protege é o código que faz com que ele funcione. Isso é básico. Então, a gente tem que sempre entender, programa de computador, eles não vão ter o mesmo código, mas eles podem ter a mesma funcionalidade. Se não fosse assim, a gente ia ficar preso em um único editor de texto por muitos e muitos anos. Uma única plataforma de conferência, essa que eu estou vendo aqui, ela é uma plataforma em código aberto, de Blue, se não me engano, que foi customizada pela RNP. E existem várias outras, como existe a Zoom, né? Existe o Meet, existem várias outras que a gente pode usar. Bom, então, até aqui, a gente conversou sobre o quê? Se o que você tem em mãos pode ser patenteado. Será que vocês criaram, que vocês viram no laboratório aí? Vocês conseguem ter noção se isso vai poder ser patenteado? Tem que avaliar, caso a caso, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais com vocês, falar também como que você vai pedir esse processo e fazer com que ele ande um pouco mais rápido. Quando que eu peço meu pedido de patente? Quando eu já estou em um ponto que ela pode ser suficientemente descrito. Ou seja,
que eu consigo descrever essa criação de forma que um técnico da área consiga reproduzi-la. Eu já estou neste ponto? Se eu estiver neste ponto, eu já tenho uma possibilidade de entrar com processo de pedido de patente. Uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu atendo lá. Criou, você consegue descrever, beleza, mas você já fez uma busca nos bancos de patente para ver se o que você criou, uma criança de 5 anos na China também não criou? Não sei, gente, o que você criou aí, tá? Então, a gente tem que ter a noção que a humanidade é tremenda, né? Então, o que acontece? Tem pessoas pensando em vários locais do mundo. E aquele critério da novidade lá, ó, vou voltar lá. Esse critério da novidade aqui significa que aquilo que eu estou buscando proteção não é conhecido em lugar nenhum. Nem no meu bairro, nem na minha cidade, nem no meu estado, no meu país e nem em nenhum lugar do globo. Então, é importante, no momento que eu estou desenvolvendo a minha criação, que eu busque informações sobre aquela área do conhecimento. Os bancos de dados de patentes são essenciais, né, para vocês fazerem essas buscas e saber o que existe na sua área. Evita um esforço repetido, né? Você fica brincando, né? Reinventar a roda. Então, se eu estou trabalhando lá com uma liga nova para fazer solda em placa de computador, eu tenho que saber o que já existe no mundo sobre isso, senão eu vou ficar ali fazendo teste e alguém já fez, né? Descrito seria detalhado em todos os... Exatamente, Janes. Quando a gente fala descrição, é porque no pedido de patente vai ter um documento que chama reivindicações. Nas reivindicações, você tem que descrever exatamente aquilo ali que você está pedindo, porque é em cima das reivindicações que é concedida o seu direito. Você vai fazer as reivindicações, aí lá você pode fazer lá a patente de invenção, ela tem reivindicações quantas você quiser, né? Porque você pode pedir várias coisas ali. Já o modelo de utilidade, normalmente ele tem uma única reivindicação, que é a descrição da forma do objeto, tá? Lá na patente de invenção, acontece muito do quê? Do analista perceber que de tudo que você está pedindo, alguns dos critérios lá já existem, já estão descritos na técnica. Portanto, a gente consegue, você tem 4 reivindicações. Ele fala, olha, 2 aqui já estão descritos, mas os outros 2, ok. Aí a gente concede nos outros 2, tá? Felipe, se eu tiver criado algo que a criança na China já criou, mas só patenteou no país dela, eu não posso patentear aqui no Brasil? Não pode, Felipe. Não pode, porque já é conhecido, tá? Então, torce. E esse conhecido não significa que é só patenteado, não, tá? Significa que é conhecido. Se tiver no Facebook, Instagram, YouTube, algum lugar, foi descrito no resumo dos anais do evento do Apocalipse. Não vai conseguir, tá? Lógico, não vai conseguir se... você não vai conseguir se o analista que está fazendo o seu processo conseguir achar esse documento, né? Tem isso, gente, porque também o cara do NPI é bom, mas ele não é ninja. Então, ele tem um escopo de busca, tá bom? Vamos passar aqui, porque senão daqui a pouco a Emília manda parar. Olha só, qual que é um fluxo simplificadinho do processo de patente? Primeiro, ó, tá escrito start aqui em vez de início, porque eu peguei um modelo e aí eu não me liguei, né, que estava escrito em inglês. Mas bem, você dá o start na sua pesquisa, você faz prospecção, né? Os bancos de dados de patente, Patrícia, estão acessíveis no site do INPI. Eu vou mostrar um pedacinho do site, eu mostro para vocês. Mas tem vários outros, como Patente Scope, tá? Que é muito importante. O LATPAT, tá? O Patent Scope, ele tem da OMP e ele tem processo do mundo inteiro. Então, é um banco de dados que é essencial para vocês buscarem. E o LATPAT é também da OMP, só que ele tem documentos em português e espanhol. Então, assim, são coisas que vocês precisam ver, tá? Então, aqui, comecei, fiz a minha prospecção, tô indo, né? Tô fazendo a minha criação. Chegou num ponto que eu consigo descrevê-la para que outro consiga reproduzir. Beleza. Então, eu estou em ponto de fazer meu protocolo. Quando eu faço meu protocolo, eu
começam a ter taxas a pagar. Processo de patente, gente, não tem gratuidade para nada, tá? Eu coloquei aqui só o básico para vocês verem. Que eu pago? O protocolo que está em roxinho é o que é pago, tá? No protocolo, eu pago o depósito. Muito barato. Pessoa física, microempresa, microempreendedor e EPP pagam R$ 70 para fazer depósito de pedido de patente no Brasil, tá? A partir do segundo ano, tá vendo? Eu pulei 2 casinhas aqui. A partir do segundo ano, eu começo a pagar R$ 70, Alexandre. A partir do segundo ano, eu pago a anuidade do pedido de patente, porque ainda é um pedido. Então, eu não estou pagando a anuidade de patente, estou pagando a anuidade do pedido. A anuidade do pedido de patente de invenção custa R$ 118. De modelo de utilidade custa R$ 80, tá? E aqui no C, que é até 36 meses após o protocolo, eu começo a pagar, não. Eu pago uma taxa única que é o exame de patente, o pedido de exame, tá? Então, eu tenho essas 3 taxas aqui no intervalo de 36 meses, tá? 70, 118, R$ 236. Então, eu vou pagar isso, meu processo fica na base de dados do NPI. Aí você dorme, né? Porque demora. Mas bem, vai chegar um belo dia que o seu pedido vai ser analisado. E aí vai ter um parecer, tá? Nesse parecer aí, o analista do NPI vai falar, olha, suas reivindicações aqui, essas aqui valem, essas aqui já estão descritas, não sei o que, blá, 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 e você vai se comunicar com o NPI. Vai ter uma decisão, se for positiva, você vai pagar aqui a expedição isso mesmo, Alexandre, a expedição de carta patente, tá? Aí, expediu a carta patente, ela vai ser publicada e aí começa a você ter que gerir esse ativo. Lembrando que você continua pagando anuidade, tá? Todas essas bolinhas aqui são anos, você vai pagando anuidade. Mas combina comigo que está muito tempo entre o protocolo, o parecer e a carta patente? Por quê? No Brasil, infelizmente, por causa de uma questão histórica, né, gente? Não é uma questão técnica, é histórica. A gente tem muito mais pedidos do que a nossa capacidade de análise. Aconteceu isso por muitos anos. Aí, o que acontece? Os pedidos demoram, né? Esses dados não sou eu, Lara. É o INPI falando, tá lá no site as estatísticas. Então, tem área do INPI demorando 10 anos para analisar, mas tem área que demora 4. Por exemplo, os modelos de utilidade, às vezes, demoram apenas 5 anos para ser analisados, né? Que é um prazo muito bom, competindo com Europa e Estados Unidos. Mas, bem, demora, eu sei que demora. Contudo, por isso que a gente precisa conhecer o sistema para atuar direito. A gente não precisa só chorar do prazo longo, da demora do NPI, a gente tem que saber usar. E quando a gente lê e quando a gente participa das lives do SEI, a gente descobre. Olha só. Para manter o meu pedido, o INPI tem alguns serviços que te ajudam a tomar a decisão de esperar os tais 10 anos lá, que demora, ou de desistir do processo, ou também de ter um trâmite prioritário. Quero falar com vocês primeiro da opinião preliminar. Eu tenho algum resguardo. Assim que dar início... Ó, a Gabriela está perguntando aqui, ó, que ao dar início ao pedido, eu tenho algum resguardo de possível pedido aceito, ou durante o andamento do processo não tenho nenhuma patente. Durante o andamento do processo você não tem nada, o que você tem é uma expectativa do direito, você só vai saber se você tem o direito mesmo na hora que o seu processo for analisado, for deferido, você pagar a expedição da carta patente e a carta patente finalmente for expedida, tá? Até a expedição da carta patente, o que você tem é uma expectativa de direito. Mas, pra você não ficar na paura, o que o INPI tem? Ele tem esse programa aí, ó, de opinião preliminar. Gente, isso é a quinta maravilha do mundo. O que é a opinião preliminar? Na apresentação tem uns links, tá? Vocês podem clicar e fazer tudo. O que acontece? Quando você dá entrada no seu pedido de patente, você tem aquela data de prioridade, Gabriela. Ninguém que entrar depois de você com o pedido vai passar na sua frente, tá? E o seu pedido, quando você faz protocolo, nossa intenção aqui não é de falar de protocolo, mas vou te dar só esse hint. Quando você faz o protocolo do pedido, seu pedido fica 18 meses em sigilo. Ninguém vê, tá? Esse é o prazo que você tem para analisar se vale a pena manter aquilo lá ou não.
E aí o INPI tem um serviço que te ajuda a tomar essa decisão. Isso foi criado tem quase 2 anos. A gente tem esse serviço aí, ó, solicitar a realização de busca e emissão de opinião preliminar sobre patentabilidade. O que é isso, gente? No frigir dos ovos, o que o INPI vai fazer? Ele vai analisar o seu pedido, se ele tem condições de virar uma patente até aquele momento na trajetória, tá? Eu entrei com meu pedido hoje. Amanhã eu posso solicitar para o INPI. INPI, será que isso aqui que eu tenho tem chances de virar patente? Aí o INPI vai analisar o seu pedido, porque isso é um serviço, isso não é análise da patente, isso é um outro serviço. E vai falar para você, olha, Lara, até agora, ele demora uns 3 meses para fazer isso. Ó, a gente tá em maio, junho, julho, agosto. Até agora, dia do parecer, dia 20 de agosto de 2020, o seu pedido tem condições de patentabilidade. Beleza. Por que ele fala condições? Porque, do mesmo jeito que você entrou e fica em 18 meses em sigilo, outras pessoas que entraram antes de você também estão em sigilo. Então, o que acontece? Tem pedidos que o analista do INPI não vai ver. Então, essa opinião preliminar é para ela te ajudar a pensar numa estratégia de manutenção ou não da patente. Isso aí também, esse documento, te dá a ferramenta de negociação. Você tem um instrumento público falando que sim, até aquele momento o seu é único. Isso vale a pena ou não? Eu acho que vale muito. Tanto vale que as grandes empresas todas pedem. Vamos pensar aqui, ó. Eu fiz uma... Deixa eu mudar aqui a telinha que eu estou usando com vocês. Para eu mostrar. Quero mostrar para vocês como que tá no site isso. E do Chrome. Foi encerrado meu compartilhamento, ao invés de compartilhar, parece um pouquinho. Vai aparecer para vocês. Apareceu, né? Então, olha só. No novo site do INPI vai aparecer dessa forma para vocês. Falando sobre essa busca e emissão de opinião preliminar. Quem pode pedir esse serviço de opinião preliminar, gente? São os titulares do pedido de patente ou o seu procurador. Por exemplo, a Emília tem um pedido de patente e eu, Lara, que não tenho nada a ver com o pedido dela, vou lá e peço opinião preliminar? Isso não existe. Pedir opinião preliminar é só o titular, tá? Como que eu peço? Fácil. Emite a guia, paga e protocola pelo sistema de protocolo de patentes. Não tem que anexar documento nem nada, é uma solicitação de serviço, tá? Ele é bem fácil. Aqui no site tá falando que a tempo de duração desse serviço não está estimado. Mais uma vez eu perguntei pro colega, tem alguns meses, ele falou assim, tava de 3, 4 meses, tá? Então, assim, não tenho como garantir, mas gira em torno disso aí. E aqui nesse novo site do INPI, do governo federal, né, ele já vem com o botãozinho de você solicitar, vem várias coisinhas assim, facinhas. Já tem o link aqui, tá vendo? A pessoa tem que fazer o login para emitir a guia, aí paga a guia, peticiona, já tem todo ali esquematizadinho, tá? Não vou mostrar cada um dos negócios para vocês, senão a gente se atrasa demais. Quero só que vocês conheçam o serviço. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Gente, claro para vocês o que é a opinião preliminar? Fala para mim no chat aí, né? Então, a opinião preliminar é para ajudar você a tomar a decisão se você vai continuar ou não com aquele pedido, se aquilo lá vale a pena ou não, né? Porque vai que você descobre que tem 50 documentos de patente que parecem com o seu.
Aí não vale a pena ficar lá um tempão esperando. Mas, bom, olha só. Além dessa opinião preliminar, que é bom para todo mundo, existe uma coisa melhor ainda, que chama trâmites prioritários. O que são os trâmites prioritários? São aqueles casos previstos em lei e previstos em atos normativos, em instruções normativas, que fazem com que o pedido de patente seja mais célere. Ou seja, não vai demorar aqueles 10 anos. Por quê? Porque eles têm mais requisitos e são um processo que tem uma necessidade um pouco diferente. Olha só. Os titulares podem requerer exame prioritário quando? Quando é idoso, quando é portador de deficiência física ou mental ou de doença grave, né? Então, esses aí já está em lei falando isso. Mas a gente tem um programa que eu acho que deve interessar muito a vocês, que é um programa para agilizar o trâmite do pedido de patente, né? Da análise do pedido de patente, na verdade, para microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte. A patente, ela pode ter cotitularidade, tá? Ou seja, um pedido de patente pode ter mais de um dono, mais de um titular. Pelo menos um desses titulares tem que ser ou microempreendedor, ou microempresa, ou empresa de pequeno porte, para entrar nesse trâmite prioritário de microempresas, tá? Vou falar uma coisa para vocês, as pessoas não requerem. Por quê? Porque elas não conhecem. Tem um monte de gente que é microempreendedor ou é microempresa e faz o pedido de patente no nome da pessoa física. Não faz isso, gente. Não faz. Esse sistema todo da propriedade industrial, ele é feito para o mercado, é feito para a industrialização, promover a modernização do país. Não é feito para a pessoa física. Não vai ter nunca um trâmite prioritário para a pessoa física. Tem para a empresa. Então, entra. Sabe por quê? Esses trâmites prioritários, principalmente esses 3 que eu estou colocando para vocês aí, quando você entra com ele, o seu pedido, ele sai, você sabe em quanto tempo? Menos de 2 anos. Um pedido que demoraria 10 como pessoa física, se entrar num programa desses aqui, demora 2. Tá? Então, isso é muito importante. Bruna, o registro de programa de computador pode ter mais de um titular, programa de computador também pode ter cotitularidade. No Brasil ainda não tem cotitularidade, apenas marcas. Mas como a gente aderiu ao protocolo de Madrid, isso vai entrar em vigor. Está tendo uma atualização do sistema para isso acontecer. Mas vai ter cotitularidade em todos os tipos de registro no Brasil, tá? A solicitação do prioritário, ele é igualzinha à da opinião preliminar. Você emite a guia, paga e protocola o seu pedido pelo sistema informatizado. Eu vou mostrar o site para vocês ali, para vocês entenderem isso, tá? Outro trâmite prioritário que a gente tem é o para tecnologias verdes. Não são todas as tecnologias verdes. Lá no site tem a lista das áreas de atuação dessa tecnologia verde, tá? Você tem que entrar lá e ver, eu trabalho com efluentes, eu trabalho com madeira de reflorestamento, tem lá um monte de coisa. E mais um, que também muito pouco, patentes verdes é mais conhecido, as pessoas usam mais. Mas outro que também não usa tudo, instituições científicas, universidades, institutos de pesquisas, grupos de pesquisa, podem pedir exame prioritário e o pedido sai muito mais rápido. Pergunta se as universidades estão fazendo isso. Fica aí o puxão de orelha, né? A gente podia estar aí com muito mais patentes concedidas, ou pelo menos, gente, tirado do caminho, né? Falar, olha, deu ou não deu aquilo ali? Porque qual que é a vantagem para a instituição de ensino e pesquisa ficar com um processo 10 anos, pagando anuidade? Tudo bem, a anuidade é barata? R$118, mas R$118 vezes 10. Num tempo que a gente vive tendo corte de verba, então, né, é mais inteligente que a gente aproveite os exames aí de trâmite prioritário para as instituições, né? Bom, também pode pedir. Felipe, só um minutinho, já vou te falar sobre isso aí. Também posso pedir exame prioritário se eu for vítima ou se eu for acusado de estar copiando matéria protegida, tá? Posso pedir exame prioritário em matérias de interesse público ou de emergência nacional. E aí eu vou falar para vocês,
por causa da Covid, que é a doença, né? Da Covid-19, tem um programa específico para agilizar a análise dos pedidos de patente de produtos relativos à Covid. Lembrando lá o que o cara da CNI falou, não é só medicamento. Até os equipamentos de proteção podem entrar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, vocês perguntaram. No caso da patente, fica em nome da instituição. Olha só, Felipe, a questão da titularidade, ela é muito singular. Quando eu desenvolvo algo dentro da instituição, usando os recursos da instituição, a titularidade é da instituição. Aí vai depender de onde você está para saber se na política de inovação dela permite que o pesquisador entre também como titular ou se ele vai entrar só como autor, tá bom? Beatriz, resultado de iniciação científica conta? Claro que conta. Se a sua iniciação científica gerou um produto ou um processo patenteável, pode procurar o NIT da instituição que vocês vão conseguir fazer o pedido, tá? E mais, dentro da instituição, quem paga as taxas normalmente é a instituição, por isso que a titularidade é dela também. Marília, quando se cria algo no mestrado, como funciona em vez se demora a aprovação da patente? Até a defesa não tiver aprovada ainda. Se o resultado do seu mestrado, do seu doutorado, do pós-doc, alguma coisa, for um objeto para patente, para pedido de patente, o que vai acontecer? Eu te aconselho firmemente que você faça uma banca fechada, tá? E que você faça um termo de sigilo com as pessoas que estão na banca, já na hora de entregar para leitura de avaliação, tá? Dos avaliadores. Para que eles saibam, fala já que você tem um pedido da patente, pedido de pororó, ou a intenção do depósito da patente, para que eles não, vão falar isso por aí. E também esse documento assinado vai te resguardar, no caso, Deus o livre, que algum desses avaliadores bonitos vão lá pesquisar e chega no resultado que o senhor patenteia na sua frente, tá? Então, se resguarde. Obrigada, Dinamar. Dona Marília esconde isso. Não confie. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Não confie. Só é dono quem registra. Anota essa também, Lara 2020, né? Só é dono quem registra, gente. Nós não podemos ficar falando para os outros. Já viu aquele negócio de mulher grávida que só conta depois do terceiro mês? Então, você só conta que você tem um negócio patenteado depois que você dá entrada no protocolo. Bom, vamos ver aqui mais um pouquinho do trâmite do prioritário? Eu vou clicar aqui, aí eu vou mudar a nossa telinha aqui de novo. Do Chrome. Peraí. Abrindo aqui. Eu sei que nosso tempo tá curto, é porque eu falo muito, gente. Vocês têm que comentar. Do Chrome. Tá vendo a minha telinha? Quase, né? Beleza, entramos aqui. Essa aqui é quando eu clico no trâmite prioritário. Eu vou mostrar para vocês como vocês chegam aí, tá? O site mudou bastante, mas como o nosso tempo é curto, eu queria mostrar já focadinho. Então, aqui nessa telinha do trâmite prioritário, a gente tem a legislação, né, as resoluções e portarias, tem o guia do usuário te explicando como requerer, que é só emitir a taxa, pagar e protocolizar, mas tem lá explicando. Aqui está o aviso da Covid-19, né, falando de tudo que é da Covid-19 para poder entrar com prioritário. Aí aqui tem as modalidades, são aquelas que eu falei para vocês, não é? Mas eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês que tem algumas que são isentas, tá? Por exemplo, pessoas com idade superior a 60 anos, com deficiência, portadoras de doença grave, são previstos em lei e são isentos. Já as estabelecidas por instrução normativa, elas são pagas. Então, processo de microempresa custa R$356, tá? Com desconto. Por quê? Porque toda microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor pagam com desconto. Então, R$356. Aí você pensa, no trâmite normal, o seu pedido ia demorar ali, pedido de invenção,
uns 8, 10 anos. Você ia ficar pagando a anuidade daquilo ali. Aqui, entrando nesse pedido, você vai ter a resposta da sua solicitação em até 2 anos. E você vai pagar 356. Gente, já é uma economia de partida. Você vai saber, você não vai ficar pagando anuidade aquele tanto de tempo sem saber. E aqui, se for concedido, você vai começar a pagar a anuidade da patente, não mais do pedido de patente, tá? E aí, né, é outra vida, né? Você vai estar pagando um bem mesmo seu. As instituições também pagam, tá? Por pedido para entrar. Então, por isso é muito importante que as instituições tenham uma política de inovação que contemple especificamente esses programas de prioritário, para que vocês consigam remanejar recursos aí, né? Ter rubrica para pagar essas coisas. Outros aqui. Também quando você está participando de alguma de algum edital para conseguir dinheiro para pesquisa, também tem isso aqui. A cópia, né? Acusado de cópia, mas eu quero mostrar esses aqui. Patentes verdes. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, aqui a tela? Consegue, né? Olha só. Já existia no Brasil um trâmite prioritário para doenças. Essas aqui são doenças negligenciadas. Por exemplo, vocês não vão achar que o pessoal lá em Dublin está estudando malária. Eles não estão, tá bom? Quem estuda malária é quem sofre de malária. Então, para isso, tem aqui no Brasil esses programas. E várias outras doenças também, né? E já está aqui, ó, o processo cujo objeto é produto para tratamento. Aqui está escrito tratamento, gente, mas isso aqui, vocês desculpem, mas não é tratamento, não. Porque não é só remédio. A gente viu lá em cima no recadinho também que tem os equipamentos de proteção. Exame prioritário para família de patente. Lembra? Se eu tenho uma família de patente, o primeiro pedido foi depositado no Brasil e eu depositei em outros vários países. Aí eu formei uma família, certo? Então, já saiu em vários lugares, só que não saiu no Brasil, porque no Brasil está demorando. O que eu faço? Eu entro com prioritário. Isso pode, vou dar um exemplo para vocês práticos, uma pessoa daqui de Goiânia. A Adriana é cabeleireira e inventou um bob diferente. Ela fez o depósito do pedido dela no Brasil, depois ela depositou nos Estados Unidos. Isso formou uma família, certo? É o mesmo pedido em 2 lugares diferentes. Como o pedido original dela é aqui no Brasil, só que ele já saiu primeiro lá nos Estados Unidos, o que ela faz? Entra com prioritário aqui no Brasil, falando, olha, meu pedido já foi concedido nos Estados Unidos. Aí ela vai para a fila do prioritário aqui, tá? Essas filas de prioritário, que fique muito claro, não é passar na frente de outra pessoa, tá? Significa apenas que o seu pedido vai ser analisado antes. Mas ele é analisado antes, mas leva-se em consideração todos os outros que estão na fila lá, tá? Você não passa na frente de ninguém, não. Quando tem PPH, aí depende, né? Por exemplo, o Brasil tinha PPH com os Estados Unidos e PPH com o Japão. Seu pedido já foi aprovado no Japão, aí você pede prioritário aqui no Brasil, falando, olha, já foi aprovado lá. Aí isso depende do que está em vigor na época, tá? Aí tem que ir clicando aqui e vendo. Ou seja, gente, só fica com o pedido de patente aí 10 mil anos aquelas pessoas que realmente não se enquadram em nenhum daqueles itens lá. Porque você tem questões relativas tanto à pessoa que está sendo titular do pedido, quanto questões relativas à matéria que está sendo protegida. Em algum desses quesitos aí, você provavelmente vai se enquadrar. Principalmente a gente aqui no SEI, né? Nosso público aqui no SEI são empreendedores de startups, empresas incubadas, microempresas ou os próprios pesquisadores da universidade. Então, eu acredito que a maior parte do nosso público se enquadra em algum daqueles itens que a gente tem ali, né? Vamos ver? Vocês têm alguma pergunta aqui para mim? Segredo industrial é mais fácil, menos tempo. Segredo industrial é a coisa mais fácil que tem, é só você não contar para ninguém, né? Mas assim, seguro eu já não sei. Eu já não sei, Alexandre,
Porque, vamos combinar, você contou pro seu, né? Você contou pro seu melhor amigo, já o segredo já começa a ficar mais fraco. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu opto por não fazer nenhum registro, apesar de ter a possibilidade, e eu opto pelo segredo industrial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me cercar de instrumentos jurídicos que consigam, pelo menos, me dar algum conforto, ou seja, contratos de confidencialidade. Isso é uma outra coisa muito importante que, às vezes, as indústrias elas se esquecem de colocar nos contratos de trabalho isso. Quem trabalha com P&D tem que tratar com confidencialidade, né? Então, aí você tinha lá uma equipe de 4. Aí um desses 4 não estava dando muito resultado, você resolve deixar ele seguir novos caminhos, né? E aí, ele vai seguir novos caminhos e vai usar todo o conhecimento que você tem ali e desenvolver o mesmo produto em outra empresa? Será que isso é justo? Não é? Não. Mas se você não tiver um contrato com ele, deixando claro, pode ser que ele vá para outra empresa e comece a desenvolver lá no outro lugar aquilo ali. Então, se atentem muito a isso. Isso não é para proteger só o empregador, isso é para proteger os dois. Porque depois, imagina, na justiça, caiu, né, Alexandre? Geralmente acontece isso nas palestras. Já pensou se você depois é acusado de copiar a ideia de uma pessoa que está em outra empresa, só que essa pessoa já trabalhou na sua? Gente, isso é a confusão colocada, é a senha para dar confusão. Contratos bem feitos deixam todo mundo, né, feliz. Mas contratos mal feitos vai dar problema em um momento ou outro, de alguma forma. Então, toma cuidado com isso, não custa, né? Você colocar lá. A verdade é que tanto o pesquisador, ninguém sai, tanto o pesquisador quanto o empregador, né? Eles têm que estar cientes da propriedade intelectual. Tem que saber o que é isso, tá? Porque imagina o tempo que vocês gastam pesquisando. Eu não faço pesquisa de produto, né? Eu sou jornalista de formação, atuo na disseminação de propriedade intelectual e ensino de jornalismo, atuo como jornalista, mas eu não crio produtos. Mas eu vejo na minha trajetória toda vocês criando e suando em cima de uma coisa, tempos e tempos, né? Para depois isso tudo ir por água abaixo. Então, é muito ruim. Eu dou sempre o exemplo da minha irmã. Minha irmã é doutora em imunologia. Eu entendia ela porque quando ela falava assim, eu estudo aquele negócio que faz você ficar com alergia, sabe? Umas coisas. Aí ela falava assim, pra ser simples, é óbvio, né? Mas o que acontece? Na pesquisa da minha irmã, chegou no final das contas, ela descobriu que o treco que eles estavam usando lá não funcionava. Então, o resultado do doutorado dela é que uma técnica X lá não servia para o que eles estavam querendo. Para ela, ok, dentro da academia. Não serviu, não virou produto, não virou processo, beleza. Dentro da indústria, não é assim. Dentro da indústria, a gente tem que dar resultado. No final do doutorado, chegou lá e falou, ai, que pena, não funciona. Beleza. Dentro da indústria, não funciona, amigo, resolve. Eu preciso fazer isso aí virar dinheiro, porque eu investi muito, é tempo e dinheiro. Imagina. Então, a gente tem que conhecer, tanto o empregador quanto o empregado, tem que conhecer os direitos, né, e os deveres. A legislação traz muito claro, o empregado dentro da empresa, ele faz, tudo que ele faz é de titularidade da empresa. O que ele é? Ele é inventor. No pedido de patente, a gente tem duas figuras essenciais, que é o titular, que é o dono, né, o proprietário daquilo lá, e o inventor, que é a pessoa que desenvolveu aquele produto, aquele processo, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, para que todos os envolvidos saibam qual que é o seu papel, a sua importância e qual que vai ser o seu direito a partir do momento que essa criação começar a dar lucros, né? Mais alguma coisa? Quando vemos a Michelle tá perguntando assim, Delma, eu tô bem falando aqui, você me interrompe aí na hora que for para interromper, tá? Lembrando vocês que a nossa palestra, com autorização do SEI, está sendo transmitida também pelo canal da ACIEG, que é a Associação Goiana da Indústria e Comércio, né? Cujo presidente Rubens Filetti permitiu que fosse transmitido por lá, para a gente também alcançar mais pessoas, né?
tá? Vai ficar também disponível lá com eles. Bom, Michelle está perguntando, Lara, fiquei curiosa com uma coisa. Quando vemos uma marca de método de ensino e vem o R, o que significa? O que está protegido nesse método? Marketing. O que acontece? Métodos de ensino não são patenteáveis. Portanto, a gente registra o nome. O nome é a marca. Então, quando vocês veem o Rzinho, é sempre de marca registrada, não tem nada a ver com a técnica, tá? Então, lembra, Rzinho é marca registrada. Patente, quando tem, o negócio vem escrito desse tamanho, patente concedida, vem o número da patente, vem todas essas coisas. É muito engraçado, se você for viajar de avião quando puder, né? Em viagem internacional tem aqueles negócios, aqueles calhamaços desse tamanho de coisa para vender. Aí, lá sempre tem uns produtos assim, cobertor para você vestir, aí tem lá, patente. Aí tem umas outras coisas que tem assim, patente requerida. Por quê? Porque a lógica no exterior é de pedir patente para os trem tudo, né? Então o povo pede mesmo, não fica com dó, não. Mais alguma coisa? Algo mais, pessoal? É uma querida. A Gabriela tem uma dúvida. Terá certificado? Gabriela, terá sim. Como a Ivana tinha falado, os slides serão enviados no e-mail dos participantes. Caso alguém tenha se inscrito ou entrado direto, é só solicitar no e-mail do SEI. E o material também a Lara vai disponibilizar, né, Lara? Sim. Essa apresentação, ela tá em PowerPoint, aí eu vou mandar para os meninos e mando também em PDF. Aí vocês viram que tem uns links, né? Que eu vou clicando, né? O link, ela é no PowerPoint mesmo. No PDF, eu não sei como é que ele vai ficar, mas aí vocês fazem. Vocês dão. Lara, o Alexandre está perguntando como que estão os serviços lá do INPI. Ah, tá ótimo. Então, eu sou servidora federal, né? Eu sou do INPI e eu não faço consultoria privada, eu sou impedida disso. O que eu faço é fazer mentoria, né? E aí você pode marcar conosco. O INPI não está funcionando como todo órgão federal, a gente não está atendendo porta aberta, a gente está fazendo atendimento pelo Fale Conosco. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Eu coloquei ali, deixa eu mostrar para vocês. Nós fazemos atendimento pelo Fale Conosco, tá? Panela do aplicativo. Aqui. Deu certo aqui? Tá. A gente, lá, quando você entra no site do NPI, você vai ter o Fale Conosco lá, você pode mandar mensagem, ou você também, quando você mandar mensagem e você precisar de falar de um assunto específico e você quiser falar, eu estou atendendo também por videoconferência, tá? Aí é só marcar comigo. O INPI, ele está presente em praticamente todas as plataformas. Só você procurar por INPI Brasil que você vai encontrar, tá? Aí lá a gente a gente tem os canais de atendimento. Então vamos para o agradecimento. Agradeço em nome de toda a equipe e principalmente em nome da Emília, que é a gerente do SEI, do Centro de Empreendedorismo e Incubação. Os webinários também são organizados, além de ser organizados pelo SEI, conta com o apoio da UFG e da PRPI. Peço a todos que sigam nossas redes sociais para ficarem por dentro dos próximos webinários. Agradeço aos participantes, que sem vocês não faria nenhum sentido. Muito obrigada pela presença de cada um. E, Lara, nossa gratidão por contribuir conosco nesse momento de isolamento social, que estamos todos buscando mais conhecimentos para sairmos melhores dessa fase. Gente, eu que agradeço. O papel do INPI é ajudar a sociedade brasileira a construir um ambiente de inovação cada vez mais produtivo. Então, conta com a gente, sempre que vocês precisarem, pode me procurar nas redes sociais. Nas redes sociais eu estou lá como @LaraGuerreiro. Só me perguntar, manda uma pergunta, aí eu vou respondendo vocês, tá bom? E, Lara, só para constar, o seu webinário foi o que bateu todos os recordes
Foram Ó, 150 inscritos, você chegou a mais de 71 online. Então, muito obrigado. Parece que você tem um computador na sua cabeça. Desde que eu te conheci, eu fico pensando, nossa, como que ela grava isso tudo? Muito gente, vocês nem obrigada. perceberam, essas coisas em casa, é uma parada. Minha filha passou aqui, derramou um copo d'água aqui do meu lado, várias coisas acontecem nisso, né? Mas o que vale é a gente passar a informação. Tem que dar certo, gente. A gente tem que apoiar um ao outro, porque nesse momento, mais que nunca, a gente precisa, né? É verdade, olha, mais, 95 minutos de gravação. Muito obrigada, Lara, por dispor do seu tempo. Por Foi nada, bacana. gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aí, todo mundo que perguntou. Alexandre, dorme bem essa noite, viu? Reveja seus procedimentos, mas tudo vai dar certo. Vocês vão ver. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.